Noite. Queridos, o nosso irmão Márcio está tentando ali ver se consegue transmitir o culto, mas aparentemente alguma coisa está acontecendo que ele não vai conseguir. Mas ele vai gravar o culto e depois então ele vai publicar. Então nós devemos estar prontos para esse momento em que vamos iniciar o culto, e eu quero convidar os queridos irmãos para louvarmos o Senhor cantando o hino 135 do nosso cantor. Hino 135, louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Adoremos ao Senhor através deste hino. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, da glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Amém. Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, por nos dar a oportunidade de voltarmos à tua casa, de nos reunirmos em teu nome e de juntos, ó Deus, podermos adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, pois somente o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui na tua casa, para prestar este culto, para declarar, ó Deus, que nós somos dependentes de ti, somos filhos do Senhor pela fé em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. E rogamos, ó Deus, que o Senhor continue a ministrar a tua bênção sobre nós, nos dando, ó Deus bendito, a alegria de podermos verdadeiramente adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Sê conosco, sê com os nossos irmãos que estão em seus lares, sê com os nossos irmãos, Deus, que estão passando por momentos difíceis na saúde, que o Senhor ministre o socorro, o consolo e o conforto aos nossos irmãos. Guarda aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão viajando, cada um, ó Deus, seja guardado pelo Senhor, como o Senhor também está nos guardando. Que a tua paz permaneça em nós e entre nós, é a nossa oração ao Senhor, com ações de graças, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Convido os irmãos para lermos a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia
no livro dos Salmos, Salmo 134. Salmo 134. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Que o Senhor nos abençoe neste culto, nesta noite. Queridos, hoje enviei para os irmãos aquele desafio dos irmãos para a gente voltar a se reunir para estudar a palavra, do mesmo jeito que nós estamos fazendo o culto. Podemos então nos reunir aqui no templo para o estudo da palavra de Deus, e como informei no vídeo, começando no dia 30, esperamos em Deus assim, começar no dia 30, então toda terça-feira estaremos aqui às 19 horas para o estudo da palavra de Deus. Vamos usar o mesmo espaço, a mesma disposição, e esperamos que os irmãos estejam conosco. Inscrevam-se com a irmã Norma ou comigo para participar. Que Deus nos abençoe. Amém? Queridos, vamos passar a palavra à irmã Norma para dar prosseguimento ao momento da abertura da nossa campanha de missões. Logo a seguir, o momento de adoração, os cânticos. Os irmãos terão oportunidade também para a entrega dos dízimos. Temos que fazer tudo assim agora para poder ir condensando por causa do nosso tempo, né? Que Deus nos abençoe. Irmã Norma com a palavra. Para os irmãos verem, né? Eu acho que a maioria já viu. É a máscara da nossa campanha e alguns irmãos já encomendaram. As que eu tinha eu já vendi todas, glória a Deus por isso. Mas eu vou tirar, tá? Para falar melhor com os irmãos. Porque tá osso. Difícil. Deixa eu virar ela assim. A nossa campanha de missões estaduais, né? Se baseia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que diz: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos falar todos juntos? Sede meus imitadores, como sou de Cristo. Isso, ou como eu sou de Cristo, assim como eu sou de Cristo. Algumas versões, né, falam: Sede meus imitadores. E se você quiser ter essa máscara, né, até terça-feira eu estarei enviando o outro pedido. Então é só o irmão passar uma mensagem para mim ou me falar após o culto. É R$10, é para a oferta de campanha, né, da nossa campanha. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Jesus chorou, mas ele não deixou de operar o milagre. Jesus chorou, mas ele não deixou de chamar Lázaro pelo nome. Jesus chorou, mas ele não deixou de acreditar em uma pessoa que estava morta. A reflexão que eu vou trazer para a noite de hoje é a seguinte: Jesus chorou, assim como nós temos chorado pela nossa nação. E tudo bem chorar, é normal, mas quantos de nós têm limpado as nossas lágrimas e ido chamar os mortos pelo nome? Porque só
Amém. Cristo vive. E é esse Cristo. Esse é o meu microfone. Está muito alto. Porque está bem alto. 4. Retrocou. 5. Ok. Cristo vive. E esta é a mensagem que nós queremos deixar, né? E que nessa campanha de missões estaduais, que a nossa igreja possa fazer bonito, da mesma forma que fez na nossa campanha de missões mundiais, não só este ano. Este ano é um ano atípico, né? E graças a Deus, né, nós tivemos uma campanha maravilhosa. E eu gostaria de pedir somente 4 pessoas que estivessem aqui à frente, bem espaçadamente, tá? 4 pessoas que venham à frente, que eu vou dar 2 envelopes para cada um. Nós estaremos orando pelas nossas classes. As nossas classes receberam um desafio dos professores, tá? E nós vamos estar orando. E é o momento de você entregar a sua oferta e o seu dízimo. Se você trouxe, na hora que nós estivermos cantando a primeira música, você vai entregar a sua oferta e o seu dízimo. Assim que os irmãos entregarem as ofertas, os irmãos que estiverem à frente já pode, né, colocar ali e assentar. Não precisa ficar o tempo todo da música aqui. Então, eu vou pedir 4 irmãos que venham à frente, à exceção do louvor, claro. O Ministério de Louvor pode vir à frente. Mais 4 pessoas. Felps, está vindo. Quem mais virá? Cada um pega 2 envelopes, por favor, e fique aqui à frente. Aqui, Felipe. Jael, pode qualquer um, tá? Qualquer um. Isso, mostra para frente, porque essas são as nossas classes. E nós vamos estar, neste momento agora, faltando mais uma pessoa, gente. Tia Elza, fique bem para lá, tia Elza. Isso, Abimael. Abimael, fique do lado de lá. E eu vou ficar com esse daqui. Mostre as classes que você está, porque se alguém trouxe a oferta hoje, tá? Da classe, pode já depositar. Mas o seu dízimo você também vai depositar. Eu estou com a classe Cordeirinhos, né? Então, os irmãos aí, cada um está com a sua classe. Se não tiver nenhuma oferta agora, não tem problema, porque eu sei que os irmãos vêm aqui, estão ofertando. Isso aqui é só nós estamos simbolizando, tá bom? E nós vamos cantar uma música que diz o seguinte: que nós escolhemos louvar ao Senhor. Nós escolhemos estar aqui adorando ao Senhor. E se você escolheu estar aqui, cante conosco. Se você quiser se colocar em pé, fique à vontade. Se quiser ficar sentado, tá bom? E aproveite esse momento para você entregar o seu dízimo e a sua oferta. Do meu orgulho
que fui criado para a tua glória. Com todo o meu coração te servirei, te servirei. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia. Pois és bem maior e o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho o teu caminho e eu vou pagar o preço. Pois és bem maior e o mundo não vai me afastar de ti. Dá-me um coração consagrado a ti. Totalmente fiel até o fim. Determinado a ver o teu reino crescer. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia. Pois és bem maior e o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho o teu caminho e eu vou pagar o preço. Pois és bem maior e o mundo não vai me afastar de ti. Pois és bem maior e o mundo não vai me afastar de ti. Amém. Que realmente essa possa ser a nossa oração. Que nada neste mundo, nada, venha nos afastar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Certa feita, Jesus perguntou a Pedro: o que as pessoas estão falando de mim? Quem elas dizem que eu sou? E Pedro, sem titubear, ele respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é isso que nós temos que declarar. Quando as pessoas olharem para nós, que elas nem precisem perguntar, mas que elas vejam Cristo, o Filho do Deus vivo, em nossas vidas. Amém? Se os irmãos quiserem bater palmas, nós estamos sem percussão. Vamos fazer a nossa percussão com as palmas. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizes que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus.
Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegar o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizes que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Aleluia, Senhor. Amém. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Nós viemos aqui na terra com um único objetivo. Deus nos criou porque Ele não podia fazer uma coisa. Ele não podia se adorar. Por isso Ele nos criou. Então nós viemos aqui na terra, a este mundo, e não existe outro Deus além do único Deus que mereça toda a nossa adoração. E é isso que nós vamos declarar. E nós vamos declarar que nada, nós não pode intercalar o nosso louvor, nada. Ele tem que ser único. Nós não precisamos de nenhum mediador a não ser Jesus Cristo, para levar a nossa adoração, o nosso mediador, para nos dar a salvação, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos declarar a palavra do Senhor através dessa música. Oh Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Vamos incomodar o inferno. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti.
diante da morte, prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não me importa quantos caiam do meu lado direito ou esquerda, estou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Ó Deus, que isso seja uma realidade em nossas vidas, ó Pai. Tudo que nós declaramos, a Tua palavra, que nós possamos permanecer fiéis ao Senhor, porque a Tua fidelidade, ela é imutável. Muito obrigado, ó Deus, por mais esse privilégio de estar na Tua casa, de estar Te adorando, de estar Te bendizendo. Quero Te agradecer por cada dízimo, por cada oferta que foi depositada. Quero Te agradecer, ó Deus, pelos missionários, ó Pai, que tem levado a Tua palavra, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio às dificuldades, como a criança Rafaela disse, e pediu e clamou, ó Deus, que eles não sejam rejeitados, ó Pai querido, mas que eles sejam recebidos, porque é a Tua palavra que eles estão levando. Ó Pai amado, em nome de Jesus, abençoe Minas Gerais, ó Deus. Minas precisa do Senhor. Nós estamos agora nessa campanha, mas a nossa campanha maior, ó Deus querido, é a campanha que nós precisamos levar a Tua salvação, ó Deus querido. E para tanto, ó Deus, nos faça sermos ofertantes, sermos servos que estejam orando, ó Deus, pelos nossos missionários. Tenha misericórdia de nossas vidas, que nós venhamos a cada dia estar no centro da Tua vontade. Continue conosco, porque esse culto é para o Senhor. É a oração que nós Te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos realmente incomodar
o inferno, mas acima de tudo, que nós possamos agradar aquele que é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor, que é o nosso Deus. Amém. Alô? Queridos, nós recebemos já o desafio de realizar a campanha de missões estaduais. Tenho dito, e aqui tem sido também repetido, que nós somos responsáveis por realizar a obra que Deus nos confiou. E para isso, queridos, a obra de missões, ela não termina, ela é uma ação continuada, é uma ação continuada. Portanto, queridos, nós queremos dizer para os queridos irmãos que termina uma campanha, começa outra, mas o objetivo nosso, meus queridos, é compartilhar o amor de Cristo com aqueles que ainda não conhecem a Jesus como Salvador e Senhor. Você já recebeu a Cristo? Você tem certeza da salvação? Amém. Aí você fala assim, mas eu não tenho mais problema, o problema agora é do outro. Imagine se alguém lá no passado tivesse pensado assim, eu já tenho a salvação, o problema agora não é mais meu, é dele, é do outro. Como é que nós conheceríamos o Evangelho? Então, queridos, nós estamos semeando hoje, talvez a gente não colha amanhã, talvez outro vá colher no nosso lugar, mas nós temos que semear. Eu já contei aqui, mas é bom a gente relembrar. Um homem estava plantando uma semente do pé de carvalho. Já devia ser um arvoredozinho pequeno. Ele estava plantando. E um moço, um rapaz passou e disse, mas o senhor está plantando esse pé de carvalho, mas o senhor não vai usufruir dele. Porque o pé de carvalho, até ele chegar na condição de ser usado, ele chega a uma idade aí de aproximadamente 100 anos. E o homem então respondeu para aquele moço, se outros não tivessem plantado no passado, nós não colheríamos hoje. E se não plantarmos hoje, outros não colherão amanhã. Então, queridos, a nossa tarefa é semear a palavra. A nossa tarefa é cumprir a ordem de Jesus, independente do nome que se dá à campanha, se é missões mundiais, estaduais ou nacionais. Nós trabalhamos para o reino e pelo reino. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente, no nosso entendimento, que nós trabalhamos para o reino. É claro que quando eu falo trabalhamos para o reino, eu estou dizendo que nós devemos trabalhar para a igreja crescer, ser fortalecida, porque ela faz parte do reino. Então, trabalhar pela igreja no sentido de prover condições para que ela cresça espiritualmente e numericamente,
É dever nosso. Daí o tema da nossa campanha: ser e fazer discípulo. Antes de fazer, eu preciso ser. Eu só posso fazer depois que eu, de fato, estiver vivendo como discípulo. E isso, meus queridos irmãos, demanda comprometimento com o reino. Demanda comprometimento com o Senhor do reino. E isso, queridos irmãos, tem um preço. E o preço, ele é alto. O preço para o inferno também é alto, queridos. As pessoas acham que vivendo a vida do jeito que elas querem, do jeito que elas pensam, está tudo beleza. Não, o preço é alto. Como também o preço para o céu, para estar com Cristo, também é alto. E aí eu quero convidar os queridos irmãos para refletirmos sobre esse ser e fazer discípulos. Pensando inicialmente no ser discípulo. Como ser discípulo? Semana atrasada, alguns pastores de várias partes do Brasil, coordenados por um pastor que está nos Estados Unidos, eles fizeram, em 2 quintas-feiras, uma live sobre a igreja no pós-pandemia. E cada um fala uma coisa, mas todos tiveram um consenso. O que nós falamos hoje é tudo, como diz um irmão lá em Belo Horizonte, chamado Naerte, é tudo inveremos. Ele diz assim, ou seja, são especulações, porque ninguém tem a resposta para o que vai ser a igreja depois que passar ou diminuir o ímpeto dessa pandemia. Ninguém sabe o que vai ser. Eu imaginava que os nossos bancos, esses lugares marcados, estariam todos completos. Eu imaginava. O povo estava com sede de querer voltar. Um falava, outro falava, mas não está acontecendo. E eu quero dizer aos queridos irmãos, não desanime. Porque se você desanimar, fechamos as portas. É preciso, queridos, coragem para enfrentar esse tempo. Não vamos deixar de acatar as orientações. Mas nós precisamos crer que Deus vai nos dar a vitória. Uns vão sofrer. Nós temos irmãos na igreja que já foram curados de Covid. Nós não falamos isso para a igreja, porque cria, como eu falei outro dia, discriminação. Mas membros da igreja foram curados pelo poder de Deus. Então não é porque a gente desistir, nós temos que nos estimular a fé e incentivar para que outros venham. Vamos vencer o maior de todos os problemas, o medo. Precisamos com coragem agir, meus queridos irmãos, porque senão o inimigo toma conta e nos afasta e nos coloca dentro das nossas casas e nos mantém prisioneiros do medo. Não vamos ser irresponsáveis, mas não sejamos prisioneiros do medo. Jesus começou fazendo uma obra. Começou com pessoas que ninguém dava crédito. Quando Pedro e João enfrentaram o Sinédrio, as autoridades religiosas de Israel, lá em Jerusalém, eles falaram, mas esses homens não são indoutos, iletrados, incultos,
analfabetos. Como é que esses homens têm essa autoridade toda? A autoridade está no Senhor, que coloca as palavras na nossa boca, no nosso coração, para vivermos a fé em Cristo. Precisamos, primeiramente, ser discípulos, mas nós temos que aprender com Cristo. Voltando àquela live que falei dos pastores, de várias partes do Brasil, e eles fizeram uma confissão. Nós somos de uma geração que não foi discipulada. Nós somos daquela geração que as pessoas se convertiam, ia para uma classe da escola bíblica dominical, a classe chamada antigamente de catecúmenos. Pastor, isso é o quê? De comer ou de passar no cabelo? O que é isso? Catecúmenos, a classe dos novos convertidos. Depois deram outro nome para essa classe, a chamada classe de batismo, que de batismo não tinha nada, porque classe nenhuma batiza nada, mas era a classe de preparação para batismo. E depois que a pessoa era batizada, bem, ela entrava no meio da igreja, fazia parte da igreja, está tudo certo. Discipulado não havia. Mas a gente não pode censurar aqueles irmãos, porque também naquele tempo, quando uma pessoa tomava a decisão de seguir a Jesus, ele estava assinando a sua sentença de ser perseguido e até morto. Mas de repente, mudou. Aí as pessoas já não queriam mais estudar a palavra. Nós queremos culto, como se isso resolvesse o problema da convicção da fé. A convicção da fé, meus queridos irmãos, é igual todo dia quando você levanta. Eu nem vou perguntar aqui quem gosta, porque eu não gosto, mas respeito quem gosta. Todo dia que levanta cedo, pãozinho com manteiga e cafezinho quente. Todo dia. Ou cafezinho com leite. Todo dia. Alimentar o corpo. Queridos, precisamos exatamente todos os dias debruçar o nosso olhar e abrir o nosso coração diante da palavra de Deus para receber a palavra do Senhor. Conversa de pé de ouvido não resolve. Faz muito bem a amizade, o companheirismo, mas isso não resolve. Nós precisamos aprender, e Jesus se dispôs a nos ensinar, e Jesus declara: aprendei de mim. Sim, queridos, nós precisamos enfrentar essa realidade, porque o céu está aberto para quem crê em Jesus como Senhor e Salvador, ou como Salvador e Senhor. O céu não está aberto para quem é adepto do Evangelho, para quem gosta do Evangelho. Não, o céu não está aberto para essas pessoas. O céu está aberto para quem crê em Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, Jesus diz aquelas palavras: no dia do juízo, uns para um lado, outros para o outro, e os que estiverem à direita, vinde, quem, irmãos? Benditos de meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Vinde, benditos de meu Pai, os salvos por Cristo, os que aprenderam com Cristo, os que andaram com Cristo. Mas quem é Jesus, queridos irmãos, como a irmã Gabriela fez menção aqui? Ele chorou, mas ele não ficou só chorando. Ele realizou a obra do Pai. O Filho de Deus se fez homem, veio até nós, humilhou-se, ensinou sobre mansidão, justiça, humildade, misericórdia, fidelidade. Ensinou-nos que devemos falar a verdade. Foi chamado de mestre e senhor, e ele diz: e dizeis bem, porque eu sou. Jesus disse que o que ele tinha que fazer era a vontade do Pai. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Lá no Getsemane, quando sofria terrivelmente, querendo que aquele momento passasse da vida dele, ele reflete e diz: todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Ele é o nosso exemplo de discipulador. E o apóstolo Paulo tem uma experiência com Cristo. E ele vai aprender com Cristo qual é a missão que ele tem para realizar, queridos. E ele chega ao ponto de dizer aos irmãos em Corinto: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quando nós cantamos, meu alvo é Cristo, é porque, meus queridos irmãos, nós mudamos o nosso foco. Porque antes o nosso alvo não era Cristo. Mas o dia que entregamos nossa vida a Jesus, o nosso foco mudou e é com Ele que vamos aprender. Jesus começou chamando discípulos e disse Jesus a Pedro, Tiago, João: Pedro, André, Tiago e João, venham após mim, e eu vou fazer de vocês o quê? Pescadores de homens, almas. Eu vou fazer de vocês pescadores de almas, de homens, de pessoas. Eu vou capacitar vocês. E, queridos, a gente logo percebe que a prática começa a ser vivenciada pelos discípulos de Jesus. Eles aprenderam. Eles foram discipulados pelo Mestre. E a Bíblia narra lá no Evangelho de João, no 1º capítulo, quando um discípulo de Jesus chamado Filipe, ele sai e encontra um conhecido dele chamado Natanael. E ele diz para Natanael: achamos o Messias, o Cristo, o prometido. E outro dia eu fiz uma reflexão no vídeo, sobre isso, E Natanael pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe, ousadamente, e na unção do Espírito, diz para Natanael: vem e vê. E não é que Natanael foi? Foi. A palavra de Filipe foi tão incisiva que ele foi. Ele não ficou, ele fez um questionamento: pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe não deu conversa e disse: vem e vê, e ele foi. E quando ele chegou perto, Jesus vai dizendo: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. De onde me conheces tu? Filipe, surpreso também, ouve de Jesus aquela resposta:
Natanael, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Jesus sabia quem era Natanael. Filipe exerceu a função, ele se tornou discípulo de Jesus e começou a fazer discípulo. Mas, meus queridos, há um outro homem na Bíblia, interessante, em que ele coloca a sua compreensão do ministério a serviço da obra. Esse homem é o mais citado na Bíblia, é o mais citado nas pregações, porque foi ele quem sistematizou, digamos aqui, a mensagem do Evangelho, de tal forma que nós pudéssemos compreender. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começou, anda aqui, anda ali, passa aqui, passa ali, abre igreja aqui, abre igreja ali. Ele vai, e ele precisava agora de auxiliares. E como colocar auxiliares? Então ele começou a preparar pessoas. Não tinha seminário, não tinha escola para formação de líderes. Era a fé tão somente em Cristo. E como eu disse, quem cria em Cristo assinava a sua sentença até mesmo de morte. E a Bíblia diz que então Paulo instrui, prepara um jovem chamado Timóteo. Esse jovem novo, mas tornou-se uma bênção no ministério. Foi discipulado. Porque discipulado, queridos irmãos, é você ver o outro fazer. Você faz, olha, está vendo como eu estou fazendo? Aprende. Às vezes a gente não tem paciência, porque acha que o outro tem que acompanhar o tamanho do nosso passo. E o discipulador, ele precisa ter paciência. Às vezes o discipulador também erra, queridos, mas isso não invalida o seu trabalho. Por exemplo, antes de prosseguir em Timóteo, deixa eu voltar um ponto aqui. Os irmãos lembram, Atos capítulo 13, separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Eles vão, e quando eles voltam, eles dão relato, todo mundo fica feliz, glorifica o nome do Senhor. Bom, vamos agora fazer uma segunda viagem missionária. Aí o trem ficou ruim. A coisa ficou ruim, porque Barnabé queria levar o seu sobrinho Marcos, e Paulo disse, de jeito nenhum. Ele nem deu conta de seguir conosco na primeira viagem missionária, ele voltou do meio do caminho. Não, nós não vamos levar esse desertor não. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que houve desavença tal entre Paulo e Barnabé. Está escrito na Bíblia. E depois acho que o homem de Deus não pode ficar zangado, ele tem que ser cordeirinho, ouvir tudo, engolir tudo seco, e não pode falar nada. Há momentos de falar. Paulo e Barnabé tiveram uma discussão brava, uma tensão, a ponto deles se separarem. Paulo leva com ele Silvano. E Barnabé põe a mão no ombro de Marcos e diz, vão comigo. Realizaram a obra. Mais adiante, lá na frente, Paulo, que não teve paciência com João Marcos, um dia, ele diz, manda João Marcos vir ter comigo depressa, porque ele me é
Quem pode completar? Ele me é o quê? Muito útil. Ué, ele não prestava, agora presta. É que Barnabé usou de paciência. E Paulo levou Silvano. Quem que é Silvano? Vocês sabem quem é Silvano? Quem que é Silvano? Os irmãos sabem quem é Silvano? Silas. Paulo levou Silas com ele. Então lá na frente ele diz, manda João Marcos vir ter depressa comigo, porque ele me é muito útil. Agora abre a sua Bíblia para a gente voltar lá em Timóteo, para poder a gente caminhar para o encerramento. 2 Timóteo capítulo 2. Olha a tarefa que o apóstolo Paulo entregou para Timóteo. Ele preparou Timóteo, ele treinou Timóteo, ele discipulou Timóteo. E agora ele diz para Timóteo, agora é a sua vez de discipular. Você, a sua fase de discípulo, de ser discípulo passou. Agora você vai ser um discipulador. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim, versos 1 e 2, que vou ler. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos. Para fazer o que, irmãos? Ensinar ou instruir outros. A fase de ser discípulo, ela tem limite. Depois você se torna um discipulador. Timóteo, até aqui ele era um discípulo. Mas aqui agora Paulo entrega a ele a responsabilidade de ser um discipulador. E o que ele tem que fazer? O que você ouviu de mim, o que você aprendeu comigo, o que você viu, você agora vai compartilhar com outros. E esses outros, eles têm que ser pessoas fiéis, idôneas, para fazer o mesmo com outras pessoas. É porque nós estamos na pandemia. Senão eu ia fazer aqui esse exemplo prático para mostrar para os irmãos como é que isso aqui funciona. Paulo discipulou Timóteo. Timóteo era discípulo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E agora, ele diz a Timóteo, a sua fase de ser discípulo passou, agora você vai ser um discipulador. O que você aprendeu, agora você vai transmitir para homens fiéis, idôneos. E esses homens fiéis, idôneos, pessoas de bem, agora vão transmitir para outras pessoas. E foi assim, queridos, que o Evangelho chegou até nós. E é assim que o Evangelho chegará a outras pessoas. Então, qual é a nossa fase do discipulado? Estamos sendo discípulos ainda? Ou já estamos aptos a exercer o discipulado? Fazer discípulos. Para isso nós temos que aprender. Aprendemos com Jesus, mas aprendemos também com o que a palavra nos ensina. Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Mas ele também diz a Timóteo, o que você ouviu da minha parte, você agora está apto para compartilhar com outros. E esses outros a quem você vai compartilhar, que eles também estejam aptos para compartilhar com outros. E assim, o Evangelho se expande. Que a obra missionária não morra entre nós.
mas que ela prospere para a glória do Senhor. Que sejamos discípulos, porque a gente não vai deixar de ser discípulo nunca, mas nos tornemos discipuladores, levando outros a Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Oremos mais uma vez. Pai de amor, obrigado porque aprendemos através da Tua palavra e na Tua palavra como devemos ser discípulos e como devemos fazer discípulos. Essa é a nossa tarefa, é a nossa missão. Nos ajude no cumprimento de tão grande missão, a mais importante da face da terra, a mais importante, preparando homens e mulheres, levando-os a experimentarem o poder salvador de Cristo Jesus, tendo a certeza da vida eterna, preparando-se para estar contigo eternamente. Que cada um de nós esteja preparado para estar contigo eternamente. Mas enquanto estamos neste mundo, que o Senhor nos livre do mal, mas que o Senhor também nos faça cumprir a missão que o Senhor nos entregou de fazer discípulos em todas as nações. Ajuda-nos. É a nossa oração ao Senhor, com ações de graças, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor sejam conosco e com todo o teu povo sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos retornar em paz aos nossos lares. Você pode fazer a sua oração. Você pode cumprimentar os irmãos, né? Não vai dar abraço, não vai dar beijinho, não vai estender a mão, mas você pode cumprimentar encostando o cotovelo, né? Você pode fazer isto, assim dando um alôzinho para cada irmão, para cada irmã nesta hora. Que Deus nos abençoe, retornemos aos nossos lares em segurança, pela graça do Senhor, e que Deus nos dê uma semana de paz. Amém.